Aleluia! Vocês estão felizes ainda? Amém! Glória a Deus! Estou muito feliz, muito honrada em estar aqui com vocês. Eu cantei tanto ontem que a minha voz ficou desse jeito, mas a nossa Débora ali já deu um jeito. Brincadeira, gente, eu não canto. Mas eu estou com a voz ruim, né? Mas Jesus vai dar graça, eu sei que Ele vai dar graça. E na hora que nós estávamos ali no louvor, veio um versículo na minha cabeça e eu queria compartilhar com vocês. É muito lindo, maravilhoso ver o que Jesus está fazendo neste lugar. Como Ele tem levantado pessoas tão incríveis, pessoas tão maravilhosas. E tem um versículo que diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Pela fidelidade do Senhor, Ele está fazendo algo tão poderoso aqui neste lugar. E eu sei que Ele começou, como diz a canção, aquele que começou, Ele vai completar de uma maneira que vocês nem imaginam. Eu senti isso muito forte no meu coração. Vocês vão experimentar de um novo nível, do qual vocês nem imaginavam que poderia existir. Amém? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero orar a Ti, Senhor Deus, e Te agradecer pelo privilégio, Senhor. Privilégio de poder, como a Miriam falou, estar com uma parte da nossa família. Como é gostoso, Senhor, é que os irmãos estejam juntos em união. Jesus, obrigada por essa família, obrigada por essa igreja, obrigada por cada staff, Senhor, por cada pessoa que se dispôs a vir num dia de hoje, do qual não tínhamos uma programação, mas já estava no Teu coração, Senhor. Jesus, obrigada a cada pastor que está aqui, Senhor, que também saiu da sua cidade, saiu do seu lar, e que, Senhor, está junto, participando, Senhor Deus, da comunhão, Senhor, dos nossos irmãos. Senhor, obrigada, Papai querido, a cada pessoa, e eu peço sobre a nossa vida nesta noite, Jesus, que o Senhor venha com uma palavra, Senhor Deus, de governo, com uma palavra, Senhor Deus, de encorajamento. Senhor, que o Senhor venha levantando, Senhor Deus, pessoas aqui nessa noite. Jesus, que o Senhor venha usando a minha vida, não porque eu mereço, Senhor Deus, mas porque a Tua fidelidade, Senhor. Quantas vezes nos mostramos infiéis com o Senhor, até mesmo em pensamentos, Papai querido, mas pela Tua fidelidade, o Senhor marcou o dia de hoje, para que algo venha sendo transformado, de uma vez por todas, para a glória do nome de Jesus, e a gente venha experimentando da boa, da perfeita e da vontade de Deus plenamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Estou muito feliz, ainda mais porque não é muito o hábito nosso, meu e do Leandro, estar nesse papel dele ficando com as crianças e eu podendo viajar. Ele esteve aqui com vocês a semana passada, se eu não me engano, e ele falou: Érica, vai lá e vê. Você tem que ir ver o que Jesus está fazendo naquele lugar. E ele está lá cuidando dos nossos filhos.
E hoje eu estou aqui podendo repartir algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, de uma maneira que não é tão confortável para mim. Estava testemunhando para os pastores há algum tempo atrás lá na mesa, o quanto essa palavra não é um clichê de um pregador que diz assim: Deus, para eu ministrar essa palavra, Deus falou comigo primeiro. E às vezes isso vira só uma frasezinha cotidiana dentro de uma igreja, mas eu pude testemunhar o quanto eu estou sendo desconstruída, o quanto o Senhor tem rasgado o meu coração, e eu tenho certeza que Jesus vai falar com cada um de vocês aqui, em nome de Jesus, aleluia. O tema dessa mensagem é: quem está governando? Quem está governando? Talvez você não saiba, talvez a sua vida já entrou no modo automático, e talvez você não saiba quantas pessoas casadas existem aqui. Bastante casados. Talvez nós até aprendemos que a forma de governo correta é que a mulher ela tem que ser submissa ao marido. E isso é bíblico, gente. Mas também essa mensagem não é somente para os casados. Quantos solteiros tem aqui? Pouquinho, gente. Meu Deus, que maravilha. Acho que Taubaté precisava só dar um pulinho aqui para ver se pegava essa unção, gente. Lá tem muito solteiro. Mas independente se você é casado, se você é solteiro, se você é criança, se você é noivo, eu acredito que Jesus ele vai trabalhar dentro de você, porque quem está aqui e quer errar, levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém quer errar. A gente só quer acertar, ainda mais sabendo que Jesus está voltando, amém? A gente não quer errar, mas nós queremos acertar. Então por isso o nome dessa mensagem: quem está governando? Quem está governando dentro da sua casa, da forma correta? Existe um governo. Mas quem é e como seria essa forma de governo? 1 Coríntios 14:33 diz assim: porque Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz. Então, aonde existe ordem e decência, as coisas vão ser excelentes. Existe a excelência. Porque isso é um padrão do céu. Isso é um padrão do nosso Deus. Ele não é um Deus de confusão, mas de paz. Quando Deus governa, tudo bem aí? O inimigo se levantando, querendo distrair a igreja, mas nós já repreendemos no nome de Jesus. Aleluia! O bom é que ninguém sabe quem foi, só eu vi e a irmã, e alguns irmãos. Vocês vão estar tudo aí curiosos, porque é a turma de pastor, tá? Mas eu não vou falar. Quando Deus ele governa, queridos, existe uma ordem. Mas a ordem de quem? É o padrão dos céus. Nós sempre falamos sobre os 3 pilares da Poema. Talvez se você não saiba ainda, 3 pilares poderosos que nós caminhamos dentro dessa família espiritual. Não me pergunte a ordem. Quem chega primeiro? Porque Deus ele sabe a necessidade
do coração de cada pessoa, de como trabalhar e o que tem que ser trabalhado primeiro. Mas é inevitável o Senhor não curar a nossa alma, os nossos traumas e emoções. Então é a cura da alma, é o governo, não nosso, não do vizinho, o governo dos céus, aqui na terra, e o nosso sacerdócio. Porque se a gente não tiver esse tempo, esse sacerdócio com Deus, a opinião dele, que é a glória que nós cantamos, mostra-nos tua glória, Senhor, mostra-nos, nós queremos saber o que o Senhor pensa. Quando nós falamos da glória de Deus, essa palavra no original se chama doxa. Vocês já ouviram talvez falar essa palavra doxa, que significa opinião dos céus. Então o governo de Deus sendo estabelecido aqui na nossa vida só pode com a comunicação que a gente tem com Deus. Quando Deus vem e se comunica, Deus ele é maravilhoso, que desde a época de Adão e Eva, Ele ama a comunicação. Ele sempre deu um jeito de se revelar para nós. E isso acontece até o dia de hoje. Então, quando o governo ele sai dessa ordem de Deus, a confusão começa. Às vezes, eu não sei se é o caso de alguém aqui, de você chegar na igreja, porque a sua casa está todinha detonada. Sua casa está todinha desfuncional. A forma de governo está todinha invertida. E aí, quando isso acontece, a confusão acontece com todas as pessoas. Não, queridos, não é somente com o pai e com a mãe dentro de uma casa. Mas assim como a unção que está sobre a nossa vida escorre para a igreja, a confusão escorre tanto para a igreja quanto para o nosso lar. Às vezes nós estamos acabando com os nossos filhos e achando que nós estamos apenas chuchando os nossos cônjuges. Mas está escorrendo tudo isso para as nossas crianças. Ela não começa na rua, mas ela começa dentro de casa. Porque o Senhor instituiu a família, amém? Aí a gente quer tanto casar, a gente quer tanto viver os planos de Deus, e de repente, a gente esquece de Deus, no centro de tudo. E as coisas começam a ficar totalmente desordenadas. Tá vendo, Débora, minha voz? Aleluia. Hoje nós vemos casas e relacionamentos desgastados, filhos confusos, e não é por falta de amor, é por falta de governo, é por falta de algum ajuste, querido. E o Senhor ele quer fazer algo na nossa vida. Ele quer que aquilo que a gente viva dentro da nossa casa reflita lá fora. Se nós somos a carta de Cristo, como que está a carta de Cristo? Se nós somos o reflexo de Cristo, como é que nós estamos passando isso dentro da igreja? Dentro da igreja é fácil, pastor, a gente coloca uma máscara, dá a paz do Senhor, temos eloquência para pregar, pregamos, e está tudo bem, mas dentro de casa está todinho desfuncional. Está todinho desordenado, disfuncional, desordenado. Romanos 13:1 diz assim: não existe autoridade que não comece em Deus. Não existe autoridade que não proceda de Deus. A autoridade ela é de Deus. O autoritarismo é do homem. A autoridade é de Deus. Deus ele tem autoridade, ordem e governo. Mas hoje nós estamos presenciando sobre a nossa vida
e sobre a vida de outras pessoas, sobre a igreja, sobre a casa. Algo totalmente invertido. Existem homens com posição, mas sem posicionamento. Existem muitas mulheres com força, mulheres fortes, mulheres com o seu papel governante da maneira correta, mas algumas delas, elas têm a força, mas elas não têm limite. Elas não sabem, até aqui eu posso fazer, daqui em diante é meu marido. O papo da pastora, feminismo. A Bíblia ela é imutável. Em Romanos 12:2 já diz assim, para a gente não se amoldar a esse sistema. Não se amoldar como o mundo tem pensado. Porque hoje, se nós pegarmos o pensamento do mundo, se nós pegarmos nossos jovens na faculdade, quando a minha filha mais velha, Lilian, ela foi fazer faculdade de psicologia, gente. Houve uma série de preocupações antes dela entrar, e a gente orou muito. E nós estávamos conversando com o Mark, quando a Lília passou no vestibular de psicologia, e ele falou assim: ela vai ter que estar firmada muito em Jesus, porque a faculdade hoje em dia é um perigo, e a psicologia tem distorcido muitas coisas. Ela é uma bênção. Eu, particularmente, eu achava que foi a pior escolha da Lilian, a psicologia. Eu falava assim, gente, a Lilian se formou, já tem alguns anos, quase 10 anos, uma psicóloga. Falei, nossa, coitado, vai passar fome? Para que serve? Vai cuidar do quê? De maluco. É só para isso que psicóloga serve. Só que quando ela entrou nesse curso de psicologia, eu vi que realmente era uma bênção. Por quê? Porque a psicologia, ela tinha muitos links com a Bíblia. E eu fiquei apaixonada. E eu até pensei em fazer psicologia. Só que exigia um esforço muito grande. E eu acho que eu não sou tão esforçada assim. Eu não sou uma pessoa muito disciplinada com os estudos. Nunca fui e eu não consigo. Tanto que, cadê a Bruna? Hi, bye. É o que eu falo lá em inglês. Continuo ainda. Já ofereceram um curso, já até fiz. Enganei ela. Eu enganei o Nice. Eu enganei outros que, na verdade, assim, eu não sou disciplinada, mas não é isso que eu estou falando. Mas só para você ver a forma de desgoverno de uma pessoa. Então, voltando, né? Deixa a psicologia, deixa minha filha lá em Orlando. Deixa o inglês para lá. Mas essas mulheres, elas não têm esse limite. E sabe o que está acontecendo com as nossas crianças? Elas estão assistindo tudo isso. E elas vão repetir esse padrão. Elas vão repetir o padrão. E os solteiros que estão aí, falando, Senhor, cadê o há de vir? O há de vir chegará e não tardará. Eu quero estar pronto, porque quando eu casar vai ser diferente na minha casa, diferente de tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu vi minha mãe e meu pai viver vai ser diferente. Palavras de Lília, minha filha, e Gustavo, meu genro. Na primeira semana de casamento já foram em casa, que deu ruim. Repetição de padrão, é o que escorreu.
Por isso que eu falei, queridos, é uma palavra que vem rasgando a minha vida, em especial. Porque eu estou com o microfone, eu te dou endereço bíblico de o que uma mulher tem que fazer, o que um homem tem que fazer, o que um filho tem que fazer. O que vocês têm que fazer na sociedade e o que vocês têm que fazer na igreja. Sei tudo isso. Só que a gente entra no modo automático. Eu sou pastora e eu vou lá perdendo assim a minha sensibilidade comigo, dentro da minha casa. Só que aí eu sento para ajudar uma pessoa, e eu sento para ajudar a segunda pessoa, a terceira, a quarta, e quando eu vejo, eu só sou aquela pessoa que dá conselhos, mas a minha casa e a minha vida também está todinha disfuncional. E sabe o que é interessante? Que Jesus ele tem falado comigo sobre esse assunto há alguns meses atrás, e ele tem me rasgado, e o tempo vai passar e eu vou esquecer, assim como você. Talvez você esqueça dessa ministração, talvez você alinhe tudo que você tem que alinhar, e com o tempo, você vai entrando no modo automático e você vai esquecer. E sabe o que vai acontecer? O Senhor Jesus ele vai levantar mais alguma outra pessoa com esse tema, e aí nós vamos de novo entrar do jeito que Jesus quer, porque isso é até a volta dele, ele está nos aperfeiçoando, ele está nos moldando. Então vai ser assim, de hoje até a volta de Cristo, desde o início até a volta de Cristo, nós sempre vamos ter que estabelecer o nosso relacionamento com Ele, com Deus, porque é só a partir disso que nós vamos ver e reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Tem um exemplo, querido, bem forte na Bíblia, que eu não consigo achar outro. Porque a igreja ela tem também reproduzido o mesmo padrão de desgoverno, disfuncional. Aonde Cristo não está, não existe o governo. Aonde não tem o governo de Cristo, alguém vai tentar governar por imposição, por autoritarismo. Um exemplo disso é um homem na Bíblia chamado Acabe e uma mulher chamada Jezabel. Vocês conhecem essa história de Acabe e Jezabel? Acabe, 1 Reis 16:30 diz assim, que Acabe, ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele foi um rei de Israel, e o problema de Acabe não era apenas a sua maldade, a sua crueldade, era a falta do posicionamento de um governo espiritual. Ele tinha um trono, mas ele não exercia a liderança do trono. Um exemplo disso, eu fiquei imaginando ele como sendo o Kiko da Dona Florinda, do Chaves. Um episódio que Acabe, ele queria a vinha de Nabote, e ele chegou e falou, ô irmão, seguinte, vende esse campo aqui, porque é grudado aqui com o meu palácio, e eu quero estender, porque aqui eu vou fazer uma área gourmet, e eu preciso desse lugar. E Nabote ele falou, Deus me livre de vender uma herança, que o Senhor liberou sobre meus pais, jamais eu vou fazer isso. Sabe que o rei todo poderoso, que tem um trono maravilhoso, fez? Foi para o quarto, virou a cara para a parede e só faltou fazer assim. Ele ficou em depressão, ele ficou mal, ele não tinha um posicionamento de um rei.
uma pessoa imatura. Ele se frustrava. E ele não sabia resolver problema não. Sabe aquele irmão que você vai deixando? Eu vou deixando porque eu prefiro ter paz. Eu não sei confrontar. Eu não sei chegar no irmão. Tá vendo o irmão lá errar. Tá vendo o irmão com mau hálito. Tá vendo o irmão com um monte de coisa. E não tem coragem de falar. Porque é melhor você não confrontar. Era Acabe. Ele não tinha esse posicionamento. Ele até reclamava, mas ele não se posicionava. Mas glórias ao diabo, que tinha uma mulher chamada Jezabel. Aí ela tinha uma característica dominante, uma característica de uma mulher que impunha uma autoridade que não era na verdade uma autoridade, era um autoritarismo. Ela era uma mulher cruel, ela era controladora. Ela quando eles casaram, ela introduziu o culto a Baal. E sabe o que esse homem fez? Esse rei de Israel fez? Nada, deixou ela dominar e entrar o que ela quisesse, porque ele não sabia confrontar. Para ele era até cômodo ele deixar ela fazer as coisas. Em 1 Reis 18:4, vem mostrando que ela mandou matar os profetas do Senhor. Uma mulher cruel. E a Bíblia diz que não houve como Acabe, um homem frouxo. Não houve como Acabe, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. É o que a palavra diz. O retrato para uma família moderna, para uma igreja de hoje em dia é a seguinte: o homem que não assume, o pastor que não assume, vem uma mulher controladora por trás e faz o serviço. Tanto que Jezabel, nesse episódio da vinha de Nabote, ela falou assim, só faltou ela falar assim: ô seu abençoado, ô seu porcaria, para não falar outra coisa. Mas deu para vocês entenderem. Ô sua porcaria, você quer a vinha? Chá comigo. Vou escrever uma carta fingindo que é você, porque você não tem coragem, né? Vou lá, vou decretar algo e me dá o seu anel aí, já que você não usa, dá aí para mim. E assinou lá, como se fosse o rei, ela decretou para que matasse Nabote, e ele ficou com a vinha. Vai lá e toma. Ela tomou conta, já que o marido não fez o que era para fazer. Em todos os aspectos ela fazia isso. Ele deixava tudo para ela resolver, todas as coisas, porque era mais fácil ele falar: deixa minha mulher, ela é boa nisso. Realmente, queridos, existem coisas, cada um no seu quadrado. Até mesmo nós temos que ter um limite, nós temos que ter um equilíbrio nessa fala que nós estamos tendo. Porque eu vou dar um exemplo. Numa das igrejas, uma irmã, ela era uma empresária que tinha 2 estabelecimentos, muito bem administrado. Só que com essa palavra de governo, ela falou assim: meu marido, ele precisa governar, ele precisa assumir a administração desses estabelecimentos. E chegou e falou: nós vamos mudar a função. Ele vai começar a administrar e eu vou ser a mulher de dentro de casa. Sabe o que aconteceu, queridos?
os 2 salões falidos. O marido já nem existe, nem está mais entre nós. Nossa. Já não está mais. Ai, Jesus. Jesus está falando com vocês, querido. A gente não quer errar. Então, por isso que tem que ter um equilíbrio. Até mesmo lá a gente estava na mesa dos pastores, falando, existe um equilíbrio. Cada um no seu quadrado, queridos. Cada um no seu quadrado. Eu gostaria que o Leandro fosse um homem que trocasse uma lâmpada, mas ele não é. Eu não me sinto protegida, eu falo isso para ele. Eu falo, Leandro, quando que você vai me proteger e trocar uma lâmpada? Aí eu aproveito quando meu sogro vai lá, compro tudo para ele fazer. Mas eu faço, e está tudo bem. Eu não estou rebaixando o meu marido como sendo o governante e o sacerdócio do meu lar, porque ele não troca uma lâmpada. Mas o Leandro, ele consegue ter um diálogo com a minha filha adolescente, que era para eu ter, e eu não consigo, porque eu não tenho pavio. Não é que ele é curto, eu não tenho pavio. E está tudo bem. Teria que ser o contrário, certo? Olha como não dá para a gente. Eu quero que vocês entendam. É assim, cada família, eu gostaria que você analisasse a sua casa. Agora eu estou falando de uma coisa que não vai interferir no governo. Eu não estou falando de um autoritarismo, eu não estou falando, Leandro, cala a boca, já que você não troca uma lâmpada, fique quieto aí, sente a bunda aí, homem. Eu não estou. Eu estou falando que cada um sabe o que você foi levantado para fazer. E o governo de Deus tem que estar estabelecido. Sabe por quê? Porque se aquilo que a Bíblia diz, se o cordão de 3 dobras não estiver lá, isso vira bagunça. Se o cordão de 3 dobras não estiver neste lugar, vai virar desordem. Vai virar bagunça. E vai escorrer para vocês. Se a liderança dessa casa não tiver Cristo como centro de tudo, com a opinião de Cristo sendo o centro de tudo, escorre sobre vocês. E se vocês, como pai e mãe, ou você que é uma mãe ou um pai solo, não exercer a sua autoridade que Deus te deu, isso vai escorrer para filhos. Hoje em dia, vamos agora contextualizar isso, no que se parece hoje, as casas que ele trabalha muito, ele é um bom profissional, ele é respeitado fora de casa. O cara é, um rei. Mas dentro de casa, ele não lidera a forma de governo como marido, ele não lidera espiritualmente, ele evita confrontos com a mulher, porque tem uma coisa também, né, mulherada? Se o homem confronta vocês, vocês põem eles de castigo? Põe um homem de castigo? Você acha que isso está correto? Não estou falando, gente, que eu sou boazinha. Porque tem dia que eu tenho vontade de pôr de castigo. E tem dia que eu choro e falo, Deus, eu não posso, né? Mas eu queria. É a realidade, eu não estou falando que quem está aqui com o microfone é fácil. Mas eu estou falando do que Deus tem rasgado dentro de mim. E eu estou compartilhando com você. Então ele prefere se calar para evitar problemas, tanto o problema cotidiano quanto à noite.
Então, o que ela faz? Ela assume, ela decide, ela organiza, ela conduz tudo. Não porque ela é má, não porque ela quer, mas porque alguém precisa fazer. Certo? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? E sem perceber, cada vez ele se retrai mais, cada vez nós mulheres ficamos sobrecarregadas, ele perde a autoridade e nós perdemos a nossa leveza, a nossa feminilidade, o nosso lugar de sermos aquela pessoa que acolhe, que espera o marido dentro de um lar. Nós perdemos este lugar. E o coitado dos filhos, aprendendo tudo isso. Jesus, ele fazia o que via o pai fazer. E seu filho está fazendo o quê? Ele está fazendo exatamente o que vê os pais fazerem. A Bíblia já é bem clara, ensina ensina a criança no caminho que você deve andar. Porque quando ela ficar grande, ela não vai se desviar. Você está ensinando o quê para o seu filho? Ah, mas eu ensino, eu conto historinha da Bíblia. Mas e o cotidiano? E o cotidiano? Como está o cotidiano na sua casa? O primeiro discipulado, queridos, a primeira menção do que é família, acontece dentro da nossa casa. Se o pai é omisso, o filho vai aprender omissão. A filha, insegurança. Se a mãe é uma mulher controladora, o filho vai aprender que com a esposa dele, para evitar o problema, exatamente como o pai, ele vai aprender a ser um homem passivo. E a filha vai ser dominadora. Esses dias nós estávamos conversando sobre um casal e uma filha. Essa filha já é uma adulta. Só que o que aconteceu dentro dessa casa? Exatamente Jezabel e Acabe. Um casal que era ministro de louvor dentro de uma igreja, que tem a revelação, porque os dons são irrevogáveis, é usado poderosamente na revelação do Senhor sobre pessoas. Pega o violão e ministra Cristo, e a igreja responde. Só que dentro de casa a filha viu exatamente este papel. O pai que não podia dar uma opinião, porque a palavra final era da mulher, é minha. Nossa, não dá nem para falar com ela, porque ela já deu a opinião. A filha cresceu, engravidou, teve a criança. Sabe o que ela fez? Deu um pé na bunda do menino. Ela chutou o noivo dela, o pai da criança. Por quê? Ela viu o retrato dentro de casa acontecendo. Ela viu o retrato da mãe. Exatamente, né? Num cenário desse, ela devia dar graças a Deus do cara querer ficar com ela. O cara está tão desesperado, olha só, é o retrato do pai e da mãe da menina. O cara ficou tão desesperado ao ponto de tentativa de suicídio. Exatamente, repetição de padrão. Não conheço a vida do rapaz, como será que foi dentro da casa dele? Porque dentro da casa dela a gente conhecia. Repetição de padrão. A desordem, vira para o seu querido que está do seu lado, ou a sua querida. Diga assim: a desordem
não cuidada vira uma herança. E as crianças vão crescendo, recebendo a herança dos pais. Quem foge da responsabilidade agora, vai fugir depois. Eu vou deixar os solteiros aí, né? Que aqui não dá, não tem graça pregar aqui com solteiro, gente. Solteiro, eu cresci naquele ambiente. Hoje eu sou um jovem adulto que quero me casar. Estou me preparando. Eu fujo de responsabilidade agora. Eu fujo do confronto. Porque quando eu casar vai ser diferente. Quando eu casar eu vou exercer o governo bíblico. Não vai, querido. Se você não mudar agora, não é depois do casamento. Porque daí depois do casamento ela também vai vir com a herança dela. E junta você com a sua herança e ela com a dela. Como vai acontecer? O casamento, ele não vai criar um caráter. O casamento não cria o caráter, ele vai revelar. Ele revela o que já é. Em contrapartida, tem uma mulher na Bíblia que eu fico às vezes com um ponto de interrogação na minha cabeça. Mas eu quero acreditar de todo o meu coração que ela era uma mulher submissa, porque a palavra começa dizendo e apresentando ela como esposa de Lapidote, Débora. Débora, ela era juíza, ela era uma autoridade, mas não fala mais nada sobre o marido, mas também não fala que ela passava por cima da autoridade, ela não apontava para ela como sendo o centro, porque tem um episódio que Baraque, Deus manda Baraque se preparar para a guerra. Olha que interessante, gente. Como que é essa cena? Deve ser muito engraçado. Baraque se prepara para a guerra. Tá bom. E vá lá. Eu, na guerra. Débora, seguinte, não vou. Vai. Então vai comigo. Mamãe, vai comigo. Se você não for, mamãe, eu não vou conseguir. E aí, Débora, ela fala assim: porventura, Baraque, o Senhor não te ordenou? Então eu vejo que ela estava afirmando sobre Baraque quem ele era. Então eu quero acreditar que ela não tem o perfil de Jezabel, pelas coisas que ela fazia. Ela não apontava para ela, mas ela tentou afirmar: olha aqui, você foi levantado por Deus, você é um homem de Deus, cara, você é um governante. Gente, às vezes você, esposa, você vai ter que falar isso para o seu marido: amor, eu não estou te desrespeitando, eu não estou querendo passar por cima de você. Eu posso até ter um encargo melhor na igreja, eu posso ser mais usada que você, mas o Senhor está falando que é para você fazer isso. Amor, eu confio em você, eu confio naquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida. Então eu acredito que ela era uma mulher que ela reafirmava pessoas. Ela despertando um homem. Como que nós estamos fazendo isso dentro da nossa casa? Ô cara, é assim que você é pastor? É assim que você é pastor? Assim é fácil, né? Gente, eu já falei isso pro Leandro várias vezes.
Já cheguei a falar isso. E você sabe como que nasceu, gente? Talvez você esteja aqui faz pouco tempo. Sabe como que nasceu essa palavra de governo que o Senhor deu para o Leandro? Não é porque eu sou uma mulher santa. Eu saí voando aqui, né? Santa. E o Leandro, um super governante hoje. Mas nasceu no nosso caos. Nasceu. O Leandro chegou no nosso casamento, ele não governava nada. E sabe o que eu fazia? Quem manda aqui sou eu. Por quê? Eu nasci num lar disfuncional. Eu nasci de um lar onde a minha mãe, ela tinha se casado com um homem 33 anos mais velho do que ela, para poder me dar um teto e um prato de comida. Mas quem cuidava das minhas roupas e necessidade de uma criança de 4 anos era minha mãe, cozinhando, fazendo salgadinho e bolo para a festa de aniversário, costurando. Quantas vezes eu acordava e minha mãe estava dentro da máquina, sentada na máquina de costura. Falei, você já acordou, mãe? Ela falou, não, eu não dormi. Porque ela tinha que entregar vestido. E depois dali ela não ia dormir. Ela ia fazer unha, porque ela também tinha que fazer unha. E minha mãe falava assim, nunca deixe um homem sentar espora em você. Tá para nascer o dia que um homem vai mandar em você. Que eu cresci como? Eu não tinha pai. Quem que ia me defender? Eu e o meu muque. Só. Estava para nascer o dia que um homem ia montar em cima de mim. Pensa como é que era meu casamento. Era uma benção, né? Sogrinho e sogrinha que estão aqui. Quando nós contamos testemunhos como esse, de tentativa mesmo, de um matar o outro, é verdade. Essa mensagem nasceu de uma forma de desgoverno. Só que aí, a gente foi buscando, na palavra de Deus, em primeiro lugar, quem poderia nos dar orientação para isso, é Deus. Como era a forma bíblica do Senhor sobre a nossa vida. E nós sabemos alguma coisa, não sabemos tudo, mas alguma coisa nós sabemos. E estamos sendo aperfeiçoados até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e nos buscar. Uma mulher, ela alinhada, ela consegue influenciar sem manipular. Ela consegue exercer uma liderança sem usurpar. Ela fortalece o governo do marido. Primeiro lugar, gente, não tem disputa. O problema é que quantas vezes eu já quis disputar quem era melhor, quem era mais forte dentro da nossa casa, tanto eu, o Leandro, vice-versa. A gente queria mostrar e provar. Só que se a gente tivesse se rendido a Cristo, há anos e anos e anos atrás, a Lília não teria sequelas, que é a nossa filha mais velha. A Radassa já cresceu comigo e com o Leandro sendo crentes. Mas era no meio do olho ainda do furacão, quando Deus tinha acabado de restaurar nosso casamento. Eu não entendia muito bem, eu era de outra religião. Eu não entendia como é que funcionava isso. Eu ainda tinha aquilo da minha mãe. Tá para nascer, sendo convertida, tá para nascer homem que ia mandar em mim. E as coisas foram acontecendo. O casamento, se nós pararmos para pensar, nada mais é do que a representação do que vai acontecer em poucos dias. O casamento do Cordeiro com a igreja.
Por isso que eu falei, não é sobre o que está somente dentro da nossa casa, mas é sobre o que está na igreja. Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E é engraçado, né, quando nós falamos de casamento, gente, grande é o mistério. Acho que Paulo fala, grande é esse mistério. Ufa, é um mistério grandioso a respeito de Cristo e a igreja. O casamento comparado, o que nós refletimos em casa e dentro aqui da igreja. Será que Jesus voltar hoje aqui, nessa igreja, Ele está voltando, e aí Ele para olhar sobre a Poema Mogi. Será que Ele vai achar uma noiva pronta? Será que Ele vai achar uma noiva arrumada, adornada? Será que Ele vai olhar para você dentro da sua casa? E Ele vai poder falar assim para você: parabéns, você exerce o governo que eu estabeleci. O casamento é algo muito profético, é muito mais profundo do que apenas trocar uma aliança. O homem, ele representa Cristo, a mulher, a igreja. Como que Cristo, Ele governa? Agora eu vou falar para vocês, marido. A Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Você sendo o governante do seu lar, será que você consegue dar a vida pela sua esposa? Você consegue amá-la ao ponto de se entregar por ela? E semelhantemente a mulher, comparada à igreja, uma igreja que ela tem que estar sujeita a Cristo, em submissão, exatamente como nós fazemos com os nossos maridos, em honra, em resposta e em confiança. Não é por medo não, mas é porque você se relaciona com o seu marido. Será que você tem medo? Seu marido é tão autoritário que você tem medo de expor seus sentimentos, que você obedece o seu marido por imposição dele e não porque ele te leva a pensar o porquê ele está agindo daquela maneira. Às vezes o homem também exerce um autoritarismo. Eu sou o governante, eu mando aqui, a última palavra é minha. Amor, está tudo bem, a última palavra pode ser sua. Eu só preciso saber o que você pensa sobre isso. Eu só preciso saber por que você pensa dessa maneira. Porque eu quero fazer isso por amor. Eu quero sim te honrar por amor e não por medo. Vocês que estão solteiros, será que vocês conseguem jogar fora o que vocês aprenderam e pegar essa palavra para vocês já ter uma vantagem no casamento de vocês? Não passar pelo que nós passamos, aprender a duras penas. Quando Cristo Ele governa tanto a sua casa quanto a igreja, não existe um lugar disfuncional. Quando o homem é governante, ele ama com a responsabilidade. A mulher, ela honra por maturidade. E os filhos têm a total segurança de um lar funcional. Quando nós falamos de mulher ser submissa, soa um pouco mal, ainda mais hoje. Como eu estava falando, do feminismo, de amoldar aos padrões deste mundo, o medo que nós tínhamos da Lilian, porque quem manda em casa sou eu trago o maior sustento na minha casa.
Eu conheço mulheres incríveis que ganham o triplo do seu marido. E elas falam assim: amor, eu posso gastar isso? Eu posso fazer tal coisa? Ela poderia falar: ó, seguinte, eu vou fazer porque quem ganha sou eu. Vá lá fora arrumar um emprego melhor. Ou fica quietinho aí. Não. As mulheres submissas, elas têm que entender que Deus deu uma missão para o homem. Quantos creem que Deus deu uma missão para o homem? Amém? Ainda que você não tenha o microfone na mão, talvez você pense assim: ah, minha missão não tem o microfone na mão. Não estou falando disso. Eu estou falando que Deus, Ele deu uma missão para o homem, assim como Ele deu para Adão. Certo? Só que Ele também, Ele tirou Eva. Eu não entendo medicina, me ajuda aqui, Pamela. Que osso que tem aqui atrás? Da coluna. Da quinta vértebra. Não, Ele não tirou Eva de trás. Mas Ele também não tirou do fêmur. Mas Ele tirou do lado. A mulher, se ela entender o que é submissão de verdade, ela vai entender que o marido dela é um homem tão honrado, e que ela é a primeira dama. Por quê? Ela é a primeira dama. Porque junto dele ela estará exercendo o governo que Cristo deixou na mão dele. Deixou na mão dele e ele repartiu com ela. Deixou na mão dele, repartiu com os filhos. Se nós conseguirmos entender, e se o mundo entendesse, que é prazeroso relacionamento com os nossos maridos, e entender a missão deles, que é tão importante, e Deus confiar isso nas nossas mãos, juntamente com Ele, nós nos alegraríamos de ser submissas, de todo o nosso coração. Em Josué 24:15 diz, vamos ficar de pé, igreja, que nós vamos repetir esse texto. Josué 24:15, aquele finalzinho bem conhecido. Queridos, hoje o Senhor nos trouxe aqui para alinhar esse governo sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Eu não quero que você fique falando, ainda bem que a minha mulher veio, ainda bem que meu marido veio. Não, eu não estou falando isso, eu estou falando conosco, individualmente. Eu gostaria que os casais, eu acredito que já estão juntos. Se você estiver com o seu filho, eu gostaria que vocês juntassem a família de vocês. Aqueles que estão sem a família, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu quero colocar diante de Ti o reconhecimento de toda a autoridade que vem do Senhor. Se em algum momento eu assumir o que não era meu, eu entrego nas Tuas mãos. Se eu tentei controlar o que não me pertence, eu solto agora. Jesus, eu me humilho diante do Senhor, com a coragem de assumir a responsabilidade que o Senhor derramou sobre a minha mão.
Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós não queremos errar. Nós queremos que o Senhor venha sendo o centro da nossa casa. Nós queremos que os nossos filhos venham vendo a nossa vida em obediência ao Senhor. Que eles cresçam em respeito e em obediência. Que todos nós venhamos a ter um coração alinhado ao Teu propósito. Senhor Jesus, governa meu coração, governa minha casa, seja o centro. Senhor, que o meu lar venha refletindo o céu. Senhor Jesus, que se existe aqui, Senhor, algum espírito de contenda, algum espírito, Senhor, de desordem, Senhor, eu repreendo isso no nome de Jesus. Que o Senhor venha com a autoridade do céu nesta noite, que o Senhor venha com o governo do céu nesta noite, alinhando as casas, alinhando o marido, alinhando a esposa, alinhando filhos, alinhando pastores, alinhando a igreja. Senhor, nos humilhamos diante de Ti, Senhor, porque nós falhamos muitas vezes, mas a Tua fidelidade não falha jamais. Espírito Santo, passeia aqui no nosso meio, passeia, Espírito de Deus, porque a Tua palavra diz que somente o Senhor convence o homem de todas as coisas. Papai querido, se existe alguém aqui que não aceitou essa palavra, porque tem um coração ferido, porque tem uma história tão detonada, Senhor Jesus, o Teu Espírito pode entrar e pode fazer nova todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, vem alinhando, Senhor, todas as coisas, vem alinhando, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós queremos estar 100% alinhados, Senhor. Senhor, nos comprometemos diante de Ti, Senhor Deus, nos comprometemos diante da igreja, Senhor, que o Senhor seja o centro da nossa casa, da nossa igreja, dos nossos filhos, do nosso casamento. Senhor, eu não sei se existe alguém aqui com um casamento, Senhor Deus, destruído, vivendo de aparência, faltando amor, faltando respeito, vivendo, Senhor, sem admiração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurando, Senhor Deus, esses lares, restaurando os casamentos, em nome de Jesus. Senhor, de pessoas que estão aqui sem seu cônjuge, visita os lares, visita os filhos, visita, Senhor Deus, todas as coisas consagramos a Ti, Papai querido. Senhor, visita a minha casa lá em Orlando, visita a minha família, visita o Leandro, visita a Radassa, o Samuel, a Lília, Gustavo, Catarina, Olívia, visita a Poema, Senhor, de Orlando, visita, Senhor, todas as poemas, Pai, em nome de Jesus. De que adianta termos uma bela palavra, saber pregar, Senhor, mas existe algo que não é verdade, não existe a fundação que é Cristo. Pai, em nome de Jesus, joga por terra toda arrogância, joga por terra, Senhor Deus, todo espírito de discórdia, de divórcio, de frieza. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha estabelecendo aqui na terra como no céu, em nome de Jesus. Aleluia.